com todo o jeito que o torcedor tiver para lamentar, o árbitro vai acabar o jogo. Inacreditável para o torcedor do Corinthians o que acontece no Olímpico. Apita Alício Pena Júnior, o jogo acabou. O jogo acabou e a esperança do Corinthians termina junto com o apito final. A esperança de permanecer na Série A do campeonato. Os resultados rebaixam o Corinthians para a Série B. 2 de dezembro de 2007, última rodada do Campeonato Brasileiro. Após empatar em 1-1 com o Grêmio em jogo disputado no Estádio Olímpico, o Corinthians foi rebaixado pela primeira vez em sua história. Vários foram os personagens que fizeram parte daquele trágico acontecimento. E nesse vídeo vamos saber o que aconteceu com cada um deles e como foi o restante de suas carreiras após 2007. O goleiro Felipe desembarcou no Corinthians após se destacar no Campeonato Paulista a serviço do Bragantino e de cara assumindo a titularidade disputou quase toda a campanha do rebaixamento, só ficando ausente de uma única rodada. Na época ele tinha 23 anos e jogou no Timão até 2010. Posteriormente rodou por vários clubes, como o Braga de Portugal, Flamengo, Figueirense e etc. E aos 40 anos, ainda em atividade em 2024, ele jogou o primeiro semestre pelo Sampaio Corrêa, mas recebendo uma oferta da Europa, foi se aventurar no Differdange de Luxemburgo. O zagueiro Zelão, na época com 23 anos, também se destacou pelo Bragantino no Campeonato Paulista e foi contratado como reforço do Corinthians. Foi titular em 33 rodadas da campanha do rebaixamento e marcou 3 gols, sendo um contra o Santos, um contra o São Paulo e um contra o Fluminense. Deixou o Timão no ano seguinte indo atuar na Rússia, onde passou por Saturn e Krasnodar. Também passou pelo futebol do Cazaquistão e ao retornar ao Brasil em 2015, jogou pelo 15 de Piracicaba, Penapolense e seu último clube da carreira foi o Barretos Esporte Clube em 2018. A exemplo de Felipe e Zelão, Fábio Ferreira também foi contratado pelo Corinthians em 2007 após se destacar no Campeonato Paulista, quando ele atuou pelo Noroeste. Na disputa do Campeonato Brasileiro, Fábio Ferreira foi titular em 28 rodadas, tendo marcado um gol diante do Goiás em jogo da 36ª rodada. Jogou a temporada de 2008 quando o Timão foi campeão da Série B e de 2009 em diante defendeu vários clubes, como Grêmio, Vitória, Botafogo, Criciúma, Ponte Preta, Novo Horizontino, até retornar ao Criciúma em 2018 para pendurar as chuteiras aos 34 anos. Betão é revelação das categorias de base do Corinthians e símbolo de raça e dedicação, foi titular em 29 jogos na campanha do rebaixamento, tendo marcado 3 gols, um deles na emocionante vitória sobre o São Paulo em pleno Morumbi. Não permaneceu para 2008, já que acertou com o Santos, mas ainda em 2008 ele se transferiu para o Dinamo de Kiev da Ucrânia. Na Europa, ainda atuou pelo Evian da França. Em seu retorno ao Brasil, defendeu a Ponte Preta em 2013 e entre 2016 a 2022 atuou pelo Avaí, onde se tornou ídolo e capitão, tendo disputado quase 300 jogos. Desde que se aposentou, vem trabalhando como diretor técnico. Gustavo Neri iniciou 2007 atuando no futebol europeu, onde esteve a serviço do Zaragoza, mas só ficando 6 meses na Espanha, retornou ao Corinthians no segundo semestre, a fim de evitar a queda do clube para a Série B. Foi titular em 14 rodadas no restante do campeonato, tendo balançado as redes 2 vezes. Iniciou 2008 acertado com o Fluminense, mas pouco atuando, pediu para sair e foi defender o Internacional. Em 2009 ele jogou no Santo André, ficando no clube até 2010, e a última equipe de sua carreira foi o São Bernardo em 2012, quando resolveu pôr um fim definitivo na carreira aos 35 anos. O lateral Marcelo Oliveira foi revelado pelo próprio Corinthians e no início de 2007 ele jogou emprestado ao Paulista de Jundiaí, onde fez um bom estadual. De volta ao Timão para a disputa do Brasileirão, jogou 14 rodadas, todas no primeiro turno e marcou 1 gol. Entretanto, sofreu uma séria lesão e ficou de fora do restante da temporada, não podendo ajudar na fuga contra o rebaixamento. Em 2010 ele jogou pelo Grêmio Prudente, em 2011 pelo Atlético Paranaense, em 2012 pelo Cruzeiro e entre 2013 e 2014 defendeu o Palmeiras. De 2015 até o fim de sua carreira em 2020, ele defendeu o Grêmio, onde conquistou muitos títulos. O lateral Edson Cita é mais uma cria da base corintiana e na campanha do rebaixamento ele foi titular em 15 rodadas, não marcando nenhum gol. Perdendo espaço no segundo turno, não pôde contribuir de alguma forma e evitar a queda do Corinthians. Em 2008 ele foi defender o Nacional de Portugal e no país também atuou por Vitória de Guimarães e Beira-Mar. No Brasil jogou ainda por clubes como Ceará, Paraná, Santa Cruz, Bragantino, até se aposentar no Água Santa em 2018, com o clube na época estando na Série A2 do Campeonato Paulista.
O lateral Irã iniciou 2007 a serviço do Botafogo e, sem muito espaço no time carioca, foi anunciado como reforço do Corinthians em setembro para o decorrer da temporada. Disputou 12 jogos na campanha do rebaixamento, todos no segundo turno, e não marcou nenhum gol. Deixou o timão após o rebaixamento e até se aposentar rodou por vários clubes modestos, como São Caetano, Grêmio Osasco, América de Teófilo Otoni, Taubaté, Tricordiano, e o último clube que esteve vinculado foi o Atlético de Cajazeiras da Paraíba em 2017, quando estava com 38 anos. O zagueiro Fábio Braz iniciou 2007 a serviço do Vasco, mas sem muito espaço foi negociado com o Corinthians em setembro. Estreou na 26ª rodada como titular diante do Botafogo, em jogo que terminou 1-0 para os cariocas no Pacaembu. Sem mostrar a que veio nas rodadas finais, ainda recebeu chances no time titular, mas cometendo muitas faltas e recebendo cartões, disputou apenas 5 jogos pelo timão na campanha do rebaixamento, sendo o último a derrota para o Vasco na 37ª rodada. De 2008 em diante, rodou por vários clubes, como Brasiliense, América do Rio, Madureira e etc. E o último clube que defendeu foi o Barra da Tijuca em 2018, quando estava com 40 anos. O zagueiro Carlão é revelação da base do Corinthians e, disputando posição com Betão e Zelão, atuou em 11 rodadas na campanha do rebaixamento, sendo 8 jogos como titular e 3 vindo do banco de reservas. Jogou o primeiro semestre de 2008 pelo Timão, mas negociado com Sochaux, ficou na França por 6 temporadas. Também jogou pelo Apoel do Chipre e pelo Torino da Itália. Retornou ao Brasil em 2020 para defender a Ferroviária, e nos últimos anos passou pelo Paysandu, Mirassol, Guarani, Santo André, e o último clube que esteve vinculado foi o Ituano entre 2022 e 2023, e em 2024, aos 38 anos, está sem clube em busca de propostas. O volante Vampeta iniciou 2007 desempregado e, sendo um dos grandes ídolos da história do Corinthians, ele acertou seu retorno ao clube no meio da temporada. Aos 33 anos, não pôde fazer muita coisa para evitar que o clube fosse rebaixado, tendo disputado 19 rodadas, sendo 13 como titular e 6 saindo do banco de reservas. Não ficou para 2008, acertando posteriormente com o Juventus da Moca, mas, para azar de Vampeta, amargou novo rebaixamento, dessa vez no Campeonato Paulista. Vendo que não tinha mais motivação para continuar jogando, resolveu se aposentar após cair como moleque travesso aos 34 anos. Hoje é comentarista e dos bons na Jovem Pan Esportes. O volante Carlos Alberto foi contratado vindo do Figueirense, mas só pôde estrear pelo Timão no meio da temporada porque estava cumprindo punição do STJD. Na campanha do rebaixamento, ele disputou 23 jogos, sendo 16 como titular e não marcou nenhum gol. Permaneceu para 2008, fazendo parte do elenco campeão da Série B. A partir de 2009, rodou por vários clubes, passando por Atlético Mineiro, Goiás, Joinville, Metropolitano, Brusque e etc. E o último clube que esteve vinculado foi o Camboriú de Santa Catarina em 2019, quando estava com 41 anos. O meio-campo Ricardinho iniciou 2007 defendendo o Cruzeiro e, sendo mais um reforço que desembarcou no Corinthians no meio do ano, também fracassou e teve passagem meteórica e com nenhum brilho. Disputou 8 rodadas, a maioria no primeiro turno, não marcando nenhum gol. Após perder espaço durante o segundo turno, pediu rescisão contratual e resolveu se aposentar ali mesmo, com apenas 31 anos de idade. O meio-campo Everton iniciou 2007 defendendo a Ponte Preta, onde obteve grande destaque, principalmente no primeiro turno da Série B. E cobiçado foi mais um reforço do Corinthians que desembarcou no clube no segundo semestre. Foi estrear somente na 26ª rodada do Brasileirão, quando o Timão já estava com problemas. E até o fim do campeonato disputou 9 jogos, sendo 5 como titular e não marcou nenhum gol. Ele até iniciou 2008 no Corinthians, mas depois deixou o clube e foi jogar no Vitória. Ainda em 2008 ele defendeu a Portuguesa, onde fez parte do elenco rebaixado na Série A. Everton ficou na luz até o início de 2011 e ainda em 2011 foi jogar no Atlético Paranaense. Também jogou no futebol da Coreia do Sul e entre 2012 e 2013 defendeu outra vez a Portuguesa, quando foi o pivô do escândalo que rebaixou a Lusa no Brasileirão de 2013. Em seus últimos anos defendeu vários clubes, passando por Paysandu, Brasília, Caxias, Lusiânia e etc. E o último clube que esteve vinculado foi o Sobradinho do Distrito Federal em 2020, quando estava com 35 anos. O volante Bruno Otávio era a revelação das categorias de base do Corinthians e na campanha do rebaixamento, o garoto de 21 anos entrou em campo 22 vezes, sendo 17 jogos como titular, não marcando nenhum gol. Ficou no timão até o início de 2009, quando foi emprestado ao Figueirense. Entre idas e vindas ao Corinthians, em 2010 atuou no Bahia, e seus últimos anos de carreira ele ainda passou por Paulista de Jundiaí, Araxá de Minas Gerais, Grêmio Barueri, e o último clube que esteve vinculado foi o Marcílio Dias em 2014, quando estava com 29 anos, se aposentando posteriormente, ainda muito jovem.
Everton Ribeiro era outra revelação da base do Corinthians que nada pôde fazer para evitar o rebaixamento em 2007, e recebendo pouquíssimas oportunidades durante a temporada, ele disputou 4 rodadas na campanha do rebaixamento, curiosamente os 4 jogos como titular, incluindo o da queda na última rodada diante do Grêmio. Everton Ribeiro nunca foi bem aproveitado pelo Corinthians, e até o fim do seu contrato acumulou empréstimos, passando por São Caetano e Coritiba, onde estourou. No Cruzeiro alcançou o auge, sendo o craque no bicampeonato brasileiro de 2013 e 2014. Entre 2015 e 2017, atuou no Al Ahly do Emirados Árabes, até ser repatriado pelo Flamengo em 2017 e fazer história e se tornar ídolo do clube, onde esteve até 2023. Nessa temporada, ele acertou com o Bahia e vem sendo uma das grandes referências do clube aos 35 anos. William estava no profissional do Corinthians desde 2006 e, ganhando mais chances no decorrer de 2007, começou a se destacar e acabou sendo vendido ao Shakhtar da Ucrânia antes mesmo do fim do campeonato. Aos 18 anos, disputou 15 rodadas da campanha, todas como titular e no primeiro turno, tendo contribuído com 2 gols. Foram 5 anos e meio na Ucrânia, até ser negociado com o Anzhi na Rússia, onde teve uma rápida passagem de menos de 1 ano. No Chelsea fez história e disputou mais de 300 jogos, e quando deixou o clube teve passagens de 1 temporada pelo Arsenal. Entre 2021 e 22 retornou ao Corinthians, mas sem convencer acabou criticado pela torcida e pediu para sair. Retornou à Inglaterra, onde atuou 2 temporadas pelo Fulham. Recentemente, aos 36 anos, ele firmou compromisso com o Olympiacos da Grécia. O meio-campo rosinei era um dos remanescentes do título brasileiro de 2005, e na campanha do rebaixamento em 2007, ele disputou 14 rodadas, sendo 12 como titular, tendo marcado nenhum gol. Deixou o Corinthians em outubro após rescindir o seu contrato, indo jogar posteriormente no Real Murcia da Espanha. Entre 2008 e 2009, ele defendeu o Internacional. Entre 2009 a 2012, ele atuou no América do México, até retornar ao Brasil em 2013 para defender o Atlético Mineiro, onde foi campeão da Libertadores. Entre 2014 e 2015, atuou pelo Coritiba, defendendo também a camisa do Paraná. Seus últimos anos foram atuando pelo Tigres do Brasil, Fortaleza, Almirante Barroso, CSA, Juventus da Moca, e o último clube que defendeu foi o Palmas de Tocantins em 2019, quando estava com 36 anos. O volante Moradei é daquele pacote de jogadores que se destacaram pelo Bragantino no Campeonato Paulista e que acabaram indo pro Corinthians como reforços para o decorrer da temporada. E na disputa do Campeonato Brasileiro, ele esteve em campo em 19 rodadas, sendo 13 como titular, mas não marcou nenhum gol. Entre idas e vindas ao Corinthians, onde foi campeão brasileiro em 2011, Moradei defendeu também o São Caetano, o São Bernardo, o Santa Cruz, São Bento, Mogi Mirim, e o último clube que esteve vinculado foi o Taubaté entre 2018 e 2019, quando se aposentou aos 33 anos. O meio-campo de Nelson iniciou 2007 emprestado ao Paraná Clube, que disputou a Copa Libertadores, e de volta ao timão no segundo semestre disputou 7 rodadas do Campeonato Brasileiro, sendo 4 como titular e 3 saindo do banco, tendo contribuído com 2 gols. Em duelo da 16ª rodada contra o Atlético Paranaense, de Nelson sofreu uma grave lesão no joelho que o fez perder todo o restante da temporada, não podendo ajudar o Corinthians a escapar do rebaixamento. Recuperado no ano seguinte, ele não vestiu mais a camisa do timão, passando a partir de 2008 a rodar por vários clubes, dentre os quais se destacam Coritiba, Avaí, Portuguesa, Ceará e etc. E o último clube de sua carreira foi o Misto do Mato Grosso em 2019, quando estava com 33 anos. O atacante boliviano Juan Carlos Arce foi contratado pelo Corinthians em 2007 após vir se destacando no Oriente Petroleiro, e na época com 22 anos disputou 18 rodadas no Campeonato Brasileiro, sendo a maioria vindo do banco de reservas. Marcou apenas 2 gols, mas ambos foram em jogos onde o Corinthians saiu com a vitória. Criticado, não ficou para disputar a Série B em 2008, indo atuar no Al Arabi do Catar e depois passando pelo Seognan da Coreia do Sul. Em 2009 retorna ao Brasil para jogar no Sport, e em 2010 defendeu o Terek da Rússia. Ainda em 2010 retornou definitivamente ao seu país para jogar novamente no Oriente Petroleiro, e em 2011 foi contratado pelo Bolívar, onde jogou por 10 anos e se tornou artilheiro e um grande ídolo. Ainda jogou no Always Red e desde 2023 é jogador do Blooming, com Arce atualmente estando com 39 anos. O atacante Bruno Bonfim, mais conhecido como Dentinho, foi um dos garotos da base que foram jogados naquela enorme fogueira de 2007. E na época, com 18 anos, disputou 18 rodadas da campanha, sendo 7 jogos como titular. Ficou no timão até meados de 2011 e ajudou na reconstrução do clube, indo atuar posteriormente no Shakhtar da Ucrânia, clube que esteve vinculado por mais de 10 anos. No período, ele também teve uma passagem por empréstimo ao Besiktas da Turquia. Em 2022, retornou ao Brasil, onde acertou com o Ceará. E desempregado por todo o ano de 2023, ele em 2024 vem defendendo o Amazonas na disputa da Série B do Brasileiro.
Lulinha era o mais jovem daquele elenco, pois na época tinha apenas 17 anos e considerado a maior revelação do Corinthians na época, sendo até mais badalado que William, acabou se queimando naquela péssima fase do time e nada pôde fazer para evitar o inédito rebaixamento. Disputou 16 jogos na campanha, sendo 8 como titular, inclusive o da última rodada contra o Grêmio, não marcando nenhum gol. Sem nunca se provar, Lulinha foi várias vezes emprestado até o fim do seu contrato.